Muito bem, senhores. Já que quinta-feira agora, o vídeo que foi lançado, nós analisamos o arco de Granola e terminamos, finalmente, de cobrir toda a história de Dragon Ball. Quer dizer, mais ou menos, né? Tá faltando a gente analisar o anime de Dragon Ball Super, os episódios do anime, e analisar propriamente dito as sagas de Dragon Ball Z, né? Porque quando eu passei por elas, a proposta ali era levantar os pontos positivos de cada uma das sagas e não fazer uma análise onde a gente vai só pesar o que é bom, o que é ruim, o que funciona, o que não funciona e tal. Mas no geral você já conhece bem minha opinião sobre todas as sagas da franquia de Dragon Ball. Então eu acho que agora é o momento pra gente fazer aquilo que muitos de vocês pediram em vários desses vídeos e já há muito tempo, que é a história da tier list, né? A gente ranquear, a gente classificar todos esses arcos, segundo a minha opinião, evidentemente, do melhor pro pior. E aí, beleza, eu tava pensando em como fazer esse vídeo, que vocês até pediram. Nem ia ser o vídeo dessa segunda agora, eu ia falar de Bleach, mas por motivos de vou viajar no carnaval, é mais fácil eu fazer essa tier list agora e na semana que vem continuar, porque é mais tranquilo não precisa roteirizar, não precisa, é uma coisa mais informal, vamos dizer assim, né? E aí aquele negócio, o pedido de vocês foi por tier list, mas eu não vou fazer uma tier list porque tier list é coisa de frutinha, tier list é coisa de quem não tá com coragem pra dizer qual é melhor e qual é pior. Aí, não, tá na mesma prateleira, tá mais ou menos ali. Aqui não, aqui tem coragem, meu irmão. Aqui nós vamos fazer um ranking. Vamos ranquear, vou botar esse aqui é melhor, esse aqui é pior e o choro é livre. Não tem muita conversinha, não tem muita cucharra aqui não. Então, a proposta de hoje é ranquear todos os arcos de Dragon Ball com base no mangá, sempre deixando claro, não tô levando em consideração os fillers do Z, ou a enrolação do Z, ou a versão em anime do Super, nem nada do tipo. A única coisa que vai entrar como anime aqui é o GT, porque não tem outra versão, né? Mas de resto é tudo baseado no mangá, conforme a gente foi comentando ao longo de todos esses vídeos. Eu vou dar o ranking, a posição da saga no ranking, vou explicar rapidamente os motivos, né? Claro, não vou analisar com muito detalhe nenhum dos arcos, e aí depois vocês vão e acompanham cada um dos vídeos no qual eu falei desse arco específico para entender de maneira mais detalhada o que eu achei, o que eu não achei e tudo mais. O vídeo de hoje vai do 20º, porque são 20 sagas que nós temos em toda a franquia Dragon Ball, considerando o GT, e desconsiderando a saga do Golden Freeza, que só tem no anime do Super, então são 20 sagas. O de hoje vai do 20º ao 11º, e na semana que vem a gente faz o top 10, beleza? Agora sim, vamos lá. A pior saga de todas da franquia Dragon Ball é a saga do Super 17, não tem jeito. Na verdade, vocês vão ver que o bottom 4, né, os 4 piores aqui são todas as sagas do GT. O Dragon Ball GT é claramente a pior coisa já lançada oficialmente com o nome de Dragon Ball. E o pior do pior é a saga do Super 17, que é uma saga que consegue uma proeza assim impressionante, que é ter 8 episódios e ainda assim ser cheia de enrolação. Os caras não conseguiram botar um roteiro, botar uma história minimamente interessante para preencher 8 episódios, 8, porque tem lá aquela parte do Goku no inferno que é ridícula, com o Freeza e com o Cell lá passando vergonha. Tem toda aquela parte de liberar todo mundo do inferno que não serve para absolutamente nada, porque os caras também só vão lá, os outros vilões, né, antigos, só vão lá fazer figuração, enfim. Então os caras conseguiram fazer um arco bem curtinho e ainda assim não tinha roteiro suficiente para esse arco bem curtinho. Me disseram nos comentários daquele vídeo, que aliás é um dos vídeos de mais sucesso do canal, onde eu esculhambo essa saga, que o plano dos roteiristas era fazer uma coisa muito maior e que foi sendo cortado, foi sendo picotado pela empresa e saiu aquilo ali. Eu não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas mesmo que seja verdade, a gente tem que analisar o produto final. E o produto final ficou horrível, né? Ficou péssimo. Fora essa questão de ficar enrolando para chegar onde tem que chegar logo, o roteiro em si é muito ruim, né? As motivações do roteiro são muito ruins. Todo aquele negócio daquela conexão do Android 17 da Terra com o Android 17 do Inferno que não faz sentido. Todo aquele negócio do Piccolo conseguir abrir o portal do Inferno de volta pro Goku na Terra. Enfim, todas essas questõezinhas assim, aquela traição que o Dr. Mil fez em cima do Dr. Gero. Enfim, todas essas questões de roteiro mais importantes são, como no geral do GT, bem meia boca, né? Não presta pra muita coisa não. Então, além de ser enrolado, é um roteiro mal escrito mesmo, propriamente dito. A própria luta contra o vilão final, que às vezes poderia salvar um pouco o arco, né? Dizer, não, o arco é ruim, mas terminou com uma lutinha interessante. Péssima, luta chata, sem graça, monótona, porque nela não tem virada de roteiro, é só o Goku apanhando. De todo jeito, apanhando na base normal, apanhando de Super Saiyajin, apanhando de Super Saiyajin 4, até a hora que ele aprende a derrotar o vilão. É isso, a única virada que tem é a hora que ele aprende a derrotar o vilão e derrota. Que inclusive derrota de uma maneira até bem pouco explicável, porque ele já estava todo moído, tinha apanhado demais, e ele tira energia, ninguém sabe de onde,
pra dar o golpe final e derrota o Super 17. Então assim, um arco que é chato tendo apenas 8 episódios. Ele se arrasta tendo apenas 8 episódios. Então, não tem como. É a pior coisa que já foi lançada com o nome de Dragon Ball. Para não dizer que eu não vou, sei lá, elogiar nada, eu vou elogiar o fato de que a Android 18 participou da luta final. Ela foi importante na luta final contra o Super 17, que tem uma ligação com ela de alguma forma. Então, é um ponto que eu vou dar uma colherzinha de chá. Mas de resto, é péssimo. Não tem jeito não. Em 19º lugar, vem a saga da busca pelas esferas, do Dragon Ball GT também, que é a primeira saga, né? Que foi uma saga que tentou fazer uma aventura, e essa é uma ideia que eu gosto. Eu acho até que é o ponto forte dessa saga, é a ideia de mudar um pouco os ares, que eu até acho que foi uma ideia que a fandom não assimilou muito bem na época, porque vinha de uma saga épica atrás da outra, né? Saiyajin, Freeza, Cell, Majin Buu, e aí no GT eles dão uma baixada no tom, eles dão uma desacelerada para trazer uma historinha mais leve, de aventura, com uma pegada mais parecida com o clássico, de humor e tal. E acho que isso por si só fez com que muitas pessoas tivessem uma primeira impressão ruim do GT, porque eles não queriam aquilo, eles queriam mais coisas épicas, com lutas cheias de poder, cheia de drama e tal, e a primeira saga do GT não queria ir por esse lado. E eu particularmente gosto dessa decisão, porque eu tenho uma opinião de que o que Dragon Ball Z fez tá feito, bicho. Não fique tentando superar Dragon Ball Z. O que vier depois do Z tem que encontrar seu próprio caminho. Não tem que ficar tentando fazer o que o Z já fez. E essa era uma bronca que eu tinha muito com o anime do Super e com o mangá menos por conta de sagas que a gente vai comentar lá na frente, nesse ranking. Mas eu acho que o Super em vários momentos também ficou tentando fazer o que o Z já fez. Mas o que tá feito, tá feito. Então procure o seu próprio caminho, né? E o GT tentou fazer isso. Só que mal, né? Se tivesse feito bem, não tava em 19º de 20. E o problema que eu vejo nesse arco, que é um problema geral do GT, é o fato de que eles tentaram fazer alguma coisa parecida com o que tinha em material anterior, no caso Dragon Ball clássico, mas sem entender a alma da coisa. Então aqui eles tentaram fazer uma aventura que lembra muito a saga de Pilaf, mas uma aventura que não tem senso de direção, que parece meio perdidona, não tem objetividade, não tem um ponto final para chegar muito especificado, e eles ficam perdendo tempo com episódios chatos, com inimigos chatos, aquele inimigo lá do robô que gira os braços, o Doltak, o cara que queria casar com o Trunks, toda essa bobeira, e a aventura vai perdendo o gás logo de cara com esse tipo de bobagem, né? O humor que no Dragon Ball clássico era um humor, claro, o humor é uma coisa sempre muito subjetiva, mas no arco de Pilaf era um humor que tinha sua pimentinha, vamos dizer assim, tinha sua malíciazinha. Aqui não, aqui é um negócio realmente completamente voltado para o público infantil, e que eu acho que, sinceramente, boa parte das crianças não acharia nem graça. É como se o engravatado tivesse tentando pensar e imaginar o que é que criança acha engraçado. Então não tem muito como dar certo. Então se a aventura é meio dispersa, se o humor não funciona, e se os personagens principais da aventura, que também é um elemento fundamental de histórias de aventura, são chatos, porque o Goku do GT é insuportável, quando ele toda hora tá com fome, o Trunks é uma planta, e a Pan, que é quem faz alguma coisinha nesse primeiro arco, mas também é muito intragável. Então, meu irmão, o personagem não funciona, a aventura não funciona, o humor não funciona, o arco é péssimo. O arco é péssimo. E fora disso, tem várias questões de roteiro ruim também, de o Goku suando pra vencer um chicote lá, um demônio que vira chicote. Os caras com dificuldade da porra pra vencer um robôzão lá que tem tetinha e gira os braços, e é só isso que ele faz. E é um inimigo que bota uma dificuldade danada pro Goku, depois do Goku ter vencido o Majin Buu já. Então assim, vários negocinhos que não tem muito como você defender. A própria premissa básica da história é ruim, né? Os caras simplesmente inventaram um negócio do nada lá, de que não, vocês têm que juntar as esferas, porque se não juntar as esferas o mundo acaba. Sim, tirado do nada, uma regra inventada só pra ter um arco. Eu acho que é o resumo de como o roteiro do GT é preguiçoso. Já logo de cara a gente já teve o cartão de visita do que seria o GT. Então, enfim. Em 18º lugar, a saga dos Dragões Malignos, que é outra daquelas sagas que tem uma ideia, essa aqui eu não vou nem dizer que é boa, não. Essa ideia é excelente, porque ela parte da premissa que eu acho que muita gente concorda, que Dragon Ball abusa das esferas, e ela parte dessa ideia pra fazer com que os heróis paguem o preço de ficar abusando das esferas, né? Então as esferas meio que, entre aspas, se rebelaram, e aí nesse arco final do GT, os dragões, os Shenlongs, vamos dizer assim, são os vilões, né? Dragões malignos que surgiram do mau uso das esferas, do uso excessivo e tal. A ideia é maravilhosa, eu gosto muito. Mas na prática é outro arco que não funciona, porque é um corredor de lutas, é uma saga episódica, cada episódio é a luta contra um dragão, né? Até chegar no dragão final, que aí são vários episódios. Mas as lutas são muito ruins. Os dragões em si são muito ruins, são personagens ruins, chatos, não são trabalhados, são genéricos, tem design genérico, construção genérica
genérica, personalidade genérica, tudo genérico. E as lutas em si são bem ruins. Principalmente as resoluções das lutas são muito ruins. Tem uma delas lá, que é a luta da galinha que dá choque, que ela é resolvida com o Deus Ex Machina quase literal, porque os heróis estão quase perdendo a luta, e aí começa a cair chuva do céu. E como a galinha dá choque, ela entra em curto-circuito. Então assim, tipo, a luta foi decidida por isso, porque choveu. Os heróis venceram por pura sorte, a troco de nada, sem que isso quisesse dizer nada na trama. Em outro caso, foi uma gaivota que descobriu aleatoriamente o ponto fraco do dragão, que era na testa. Então assim, é esse tipo de coisa que... Inclusive nesse dragão da gaivota, os caras tentaram meter um drama no episódio, e o drama era assim: não, existe uma vila de pescador ali e de repente começou a chover peixe. E aí, como chovia peixe, os caras não precisavam mais trabalhar, porque agora o sustento tá garantido, e eles ficavam o dia todo enchendo o cu de cachaça. É basicamente isso. Isso aí pra eu sentir pena dos moradores da vila. Porra, eu queria um lugar que chovesse comida do céu e ninguém precisa trabalhar mais. Tá bom demais pra mim, vamos encher o tolé mesmo, tranquilo. Era pra eu ficar com pena dos caras, não entendi muito bem. E aí o menino fica lá reclamando, né? Que o menino é quem faz amizade com o Goku naquela vila lá e tal. Ah, meu pai só fica o dia todo no bar, torando uma cachaça o dia todo, com limão. É, pô, não dá, né, meu irmão? Como é que alguém achou que isso era uma ideia que prestasse pra dizer, não, pô, agora a galera vai sentir o drama da criança e vai perceber que esse dragão é ruim mesmo, tá dando comida de graça pro povo. Não dá, não dá, esquece. 17º lugar, né, pra fechar o nosso Z4, se fosse um brasileirão, seriam essas 4 sagas rebaixadas. É o arco de Baby. Aqui eu acho que já vem a primeira polêmica do ranking, porque tem gente que tem um certo carinho pelo arco do Baby, que também é um desses arcos que tem uma ideia muito interessante, que no caso é a ideia de resgatar um filler do Z, né, que é o filler dos Tsufurudins, que é mostrado lá no Z num episódio filler, que foi uma raça dizimada pelos Saiyajins e tal, e aí os caras resgataram isso, trouxeram um Tsufurudin pra querer vingança contra os Saiyajins. Então a ideia é muito interessante, esse resgate de uma coisa que tinha sido colocada lá atrás é muito interessante. E a ideia em si é boa, né, tipo, história de vingança é batida, mas dá pra fazer coisa muito boa com essa premissa, como a saga de Granola nos provou muito tempo depois. Então a ideia é boa, é uma saga muito mais séria do que a saga da busca pelas esferas, tem o Super Saiyajin 4, que a galera adora, e eu gosto muito também. Então acho que por conta desses fatores, as pessoas, por contraste, tendem a colocar a saga de Baby como muito melhor do que o que ela é, porque ela é muito melhor do que a anterior, que é a busca pelas esferas. Então o pessoal diz, ah, pronto, agora parece mais com o que eu tava querendo desde o início, né? Mas ela é bem ruim, vamos falar a verdade. O roteiro dessa saga é cheio de conveniência, a começar pela própria existência do Baby. O Baby só conseguiu fazer alguma coisa porque o Trunks descobriu ele e não o destruiu. Por que não? Ele estava lá para ser destruído, para ser a máquina na qual ele estava sendo gestado ser destruída e acabar a saga antes de começar. Mas o Trunks simplesmente não fez, e não fez porque não quis, sem motivo nenhum, sendo que em tese ele era para ser um personagem inteligente. Então assim, uma conveniência de roteiro braba, uma inconsistência de tom bizarra também nesse arco, que não sabe a hora de falar sério e a hora de fazer piada. Como não lembrar no meio da luta contra o Baby, o Goku sendo transportado para uma outra dimensão, onde ele tem que ficar jogando banco imobiliário, jogando jogo de dado lá com os bichos que se transformam, o negócio tipo nada a ver, enquanto o Baby tá lá torando o pau e dominando a Terra, já tinha dominado a Terra, já tava no planeta Baby, o novo planeta Baby, e arregaçando com todo mundo, enquanto isso o Goku jogando dado lá, porque ele tava preso numa outra dimensão, nada a ver. Ou então o Baby lá torando todo mundo e o Goku tendo que se desenvolver, os caras puxando o rabo dele de volta com um alicate. Então é esse tipo de coisa, onde a série não sabe se ela quer ser piadista ou se ela quer ser séria. Ela tenta misturar humor e tom sério, como acontecia no Dragon Ball Clássico, mas ela também não sabe fazer isso. É um arco bem ruinzinho, né? A produção do anime é ruim, todas as sagas do GT, mas nessa aqui me incomodou mais do que nas outras. E o Super Saiyajin 4, que é muito bom enquanto conceito, porque é uma transformação ligada ao Ozaru, às raízes genéticas dos Saiyajins. Na prática é uma transformação inútil, que apanha de todo mundo, e o modo como ele vira Super Saiyajin 4 é muito ruim. Eu sei que teve gente que veio defender aqui, que disse que não é bem assim, mas eu sinceramente continuo com a mesma opinião. Pra mim não faz sentido nenhum você estar transformado em Ozaru, sem consciência, sem racionalidade, e mesmo assim você analisa uma foto, porque foi isso que aconteceu. Eu achei até estranho comentar essa cena, mas foi exatamente isso que aconteceu. O Ozaru sem consciência pegou a foto de o Goku transformado em Ozaru, claro, pegou uma foto de família que a Pan mostrou pra ele, e ele ficou olhando pra foto, uma foto minúscula no dedo dele, ele ficou observando a foto, e não é que ele viu o objeto foto, ele entendeu o que estava lá dentro da foto, o que a foto significava, mas isso não faz nenhum sentido, porque ele tá sem consciência nenhuma. Daqui a pouco a Pan começa a chorar, ele vai lá e bebe a lágrima dela, e aí é que ele lembra dela de alguma forma e
domina o poder do Ozaru, só que aí retomando a consciência. Uma sequência de ideia ruim que você talvez até entende o que ele quer fazer, mas ele faz mal, né? Ele faz mal. Ou então o sacrifício do Piccolo, essa é demais, né? Que o sacrifício do Piccolo é uma cena que todo mundo diz que é emocionante e tal, e eu só é emocionante mesmo, eu ri, eu dei risada quando eu vi, porque o Piccolo se matou pra destruir as esferas de Estrela Negra, só que eu só conseguia pensar uma coisa: pra quê? Pra que você se matou? Era só chamar o Shenlong e destruir ele, igual o Daimao fez. Pronto, as esferas estavam inutilizadas. Então assim, é um sacrifício dramático e inútil. O Piccolo morreu por nada. Coitado do Piccolo, né? Então assim, não dá, é uma saga ruim, é fraca. Você provavelmente tem uma lembrança carinhosa dessa saga, mas vai, pô, confie no pai, é ruim, é ruim. E 16º lugar, Saga Bills, isso no mangá. Essa aqui, ela já é, eu já diria que existe uma linha bem clara que separa os arcos do GT de todos os outros, porque o GT é realmente muito abaixo de tudo o que foi feito em Super, em Clássico, em Dragon Ball Z e tal. Essa aqui não tem, que eu me lembre, nenhum erro muito grotesco de roteiro, assim, umas bizarrices feitas tem no GT. O problema dela é só que ela é muito corrida, ela não introduz bem o personagem do Bills, ela não introduz bem o personagem do Whis, ela não introduz bem a transformação do Super Saiyajin Deus. A luta é corrida demais pra ter qualquer impacto, pra ter qualquer peso. Então assim, basicamente é uma saga que eles só fizeram no mangá pra ter, porque eles não podiam simplesmente começar do torneio do Universo 7 contra o Universo 6 com um monte de personagem novo que não tinha sido introduzido no mangá. Então eles tiveram que dar uma introdução muito rápida. E aí ficou isso daí, ficou uma coisa feita de qualquer jeito. E eu não aceito essa justificativa de que, não, é porque já tinha um anime, já tinha o filme. Não interessa, bicho. O cara que quis acompanhar pelo mangá tem que ter uma introdução eficiente no mangá. Não importa que ele vai lá assistir o anime. Não, se você tá colocando a história no mangá, coloque direito, faça bem. Pode fazer rápido, mas faça bem. E aqui não foi feito bem, foi feito de qualquer jeito e desleixado. Mais perto da saga do GT, meu irmão. Só de não ter um roteiro bizonho e grotesco, já é muita coisa. O 15º lugar é a saga do Universo 7 contra o Universo 6, né? O torneio do Champa e do Bills, que também sofre desse mal, apesar de já ser uma saga de história inédita, sofre desse mal de também ser muito corrida, assim como a saga do Bills. No geral é uma saga, talvez a única, que claramente, pra mim pelo menos, né, é inferior no mangá em relação ao que a gente vê no anime, porque ainda que no anime seja uma saga bem mediana, não é nada demais, algumas coisas ficam mais bem estabelecidas ali. O Hit é um personagem mais interessante ali, o Frost é um personagem mais interessante ali no anime. A luta em si contra o Hit, que é a luta decisiva do arco, é melhor no anime, apesar de o anime ter aquela bobeira de Super Saiyajin Blue Kaioken 10 vezes que eu não gosto. A resolução é essa e eu não gosto. E no mangá eles não fazem isso, então da hora, mas a luta em si é mais interessante no anime. A luta do Vegeta contra o Mageta, que eu gosto, eu até acho uma boa luta no anime, no mangá é qualquer nota. Então, uma saga que já era mediana no anime, bem mediana, foi piorada em quase todos os seus aspectos na versão mangá. Pra não dizer que ela é pior em todos os aspectos, eu acho que uma coisa que ela é melhor do que a versão do anime é a relação do Vegeta com o Kiabi, né? Que é o Saiyajin do Universo 6. Eu acho que essa coisa de ele ser o mentor do Kiabi e o modo como ele faz o Kiabi entender o que é o Super Saiyajin e alcançar a forma do Super Saiyajin, eu acho que tá mais bem feito no mangá do que no anime, aí sim. Mas de resto, era uma saga que eu já conhecia, porque eu tinha visto a versão animada. Já achava ela bem assim, qualquer nota, nada demais. E no mangá eu achei ainda pior, por causa desse ritmo corrido e de todos esses downgrades que eles deram aí em personagens, em lutas e tal. Então, 15º tá bom demais pra eles, né? Em 14º, talvez tenha alguma polêmica aqui, não sei, é o Torneio do Poder, que eu já falei o suficiente no vídeo, mas é uma saga completamente vazia de propósito. Também teve gente que discordou, tranquilo, vê nos comentários, dá o ponto de vista e é sempre muito bem-vindo. Se vier com educação a gente conversa numa boa, não tem problema nenhum. Então teve quem dissesse que não, o Torneio do Poder tem que ser visto como uma saga de introdução, né? Porque introduziu vários personagens, introduziu vários universos. Não a ideia de que existe universo, outros universos, claro, que essa ideia é lá da saga do Bills, mas quem são os personagens desses universos, né? Mas eu acho que mesmo que a gente entenda esse arco como uma introdução, é uma introdução bem ruim, porque quase nenhum personagem é relevante aqui. O único personagem novo que é relevante é o Jiren. Então, que introdução é essa? Principalmente no mangá. No anime também é chatão, mas no mangá a maioria dos personagens é descartada muito rapidamente. Então, que introdução é essa? Que o personagem, sei lá, o universo 2 é limpado com poucos capítulos, talvez até no primeiro capítulo. Os outros universos 10 é limpado logo de cara. Então, assim, como introdução, se ao final dele eu só vi um monte de NPC sendo jogado pra fora da arena, sendo personagens nada trabalhados, com poderes nada trabalhados, com nada sendo trabalhado. Então, não serve como introdução pra mim.
É um arco que a estrutura dele não faz sentido, porque você encher o arco de personagem pra não trabalhar nenhum deles não faz sentido pra mim. É só número, só tá lá pra encher a arena e não fazer mais nada. Eu acho, e também teve quem discordasse, mas eu acho que desperdiça sim a ideia dos 12 universos. Não no sentido de que não vai poder ser usado mais. Vai poder ser usado. Mas no sentido de que depois de ver esse tanto de personagem desinteressante, é natural que a pessoa perca um pouco do tesão de ver o que tem naquele universo. É aquilo que eu falei naquele vídeo lá, que eu analisei especificamente o arco. Pra que eu vou querer saber do universo 2 se eu sei que é o universo onde a Ribrianne é provavelmente uma das guerreiras mais poderosas daquele universo? E os minions da Ribrianne? Eu não quero saber. Pra que eu vou querer saber do universo 11, que tudo bem, tem o Jiren que é muito poderoso, mas é chatíssimo e os outros são inúteis. Pra que eu quero saber esse universo? Esse tipo de coisa. Então não é que não vai poder ter mais história em outros universos. Vai dar pra fazer. Mas vai dar pra fazer história nesses outros universos do mesmo modo que você pode fazer história no universo 7. Você simplesmente inventa um cara novo e diz, não, eles não sabiam da existência desse cara. E aí pronto, ele é interessante. Mas pra fazer isso você não precisava do Torneio do Poder, certo? Então é nesse sentido que eu digo que desperdiça. Não porque não pode ser usado mais. Vai ser usado, eu acho. Esse negócio dos 12 universos. Mas com o que foi apresentado no Torneio do Poder, eles parecem ser todos desinteressantes. Então vai ter que começar do zero. Como se essa saga nem precisasse ter existido. E é isso que eu acho dessa saga. Ela não precisava ter existido. O final, ninguém foi eliminado, ninguém foi apagado, ninguém foi nada. Então assim, realmente não serviu pra nada. Era só pular direto e pronto. Pra não dizer que eu não gostei de nada, eu gosto da cena do Goku com o Mestre Kami, que muita gente questiona aquela cena porque diz, o Mestre Kami lutou, entre aspas, de igual pra igual com o Jiren. E eu discordo, ele não lutou de igual pra igual. Ele desviou de alguns golpes e nada mais do que isso. Logo em seguida ele perdeu. Eu gosto da ideia de que, de alguma forma, aquilo tinha a ver com os ensinamentos do Mestre Kami e de outros mestres mais antigos do Goku. E os deuses em si são menos genéricos no mangá do que no anime. No anime eles não são nada, eles só estão ali. No mangá, pelo menos, alguma personalidadezinha é dada pra cada um deles, aquela coisa toda. Mas no geral é um arco que nem precisava existir. Vamos ser muito sinceros. Beleza. Agora, a partir de agora, a gente tem arcos que são pra mim todos bons, tá? Os arcos que eu não gosto da franquia Dragon Ball são da posição 14 pra baixo. Agora vem arcos que eu acho bons. Claro que, à medida que a gente vai avançando no ranking, eles vão ficando melhores, mas são todos bons a partir daqui. Em 13º lugar, vem a saga de Pilaf, que é a primeira saga de Dragon Ball. É uma saga que tem um tom muito diferente do resto, porque apesar do Dragon Ball clássico ser bastante humorístico, pelo menos até a saga de Daimao, na saga de Pilaf era quase como se fosse quase completamente humorístico. Tem aventura e tem humor. É isso. Não tem praticamente nenhuma ação, não tem praticamente nenhuma tensão. Até o vilão é um vilão galhofeiro, apesar do objetivo dele ser dominar o mundo, que é... Talvez fosse até uma galhofa também, o Akira querendo fazer uma paródia, uma sátira com um objetivo genérico de vilão, mas que depois ele começou a usar seriamente, né? Vilões que queriam dominar ou destruir o mundo e é isso. Enfim, é uma boa saga. O negócio da saga de Pilaf não é que ela é ruim, é só que pra mim ela não se destaca muito em nada. Eu gosto do Pilaf, também imagino que muitos fãs não gostem dele, já vi muita gente reclamando. Eu gosto do Pilaf, ele é carismático pra mim. Eu gosto do humor dessa saga, ele não tem nada de problemático, ao contrário do que muita gente diz por aí. É uma aventura leve, tem umas coisinhas divertidas, bem humoradas e tal. Pra mim não é uma aventura muito boa, porque o próprio mundo não é bem explorado. Os personagens são bons, são carismáticos, mas também todos eles vão ser mais desenvolvidos depois. Então ali eu acho um arco decente, mas não é muito mais do que isso. Não tem um defeito grandíssimo e não tem uma virtude grandíssima, exceto o final. Porque eu gosto como o arco termina, né? O Long pedindo uma calcinha e destruindo os planos do Pilaf com um desejo imbecil desse. Eu gosto, eu acho muito bom. Porque aí no final eles vêm com uma coisa de que a aventura, todos eles conseguiram os seus objetivos, os heróis, sem precisar das esferas do dragão, né? É um típico caso daquele de que o que importa é a jornada e não o resultado, mas feito de uma maneira bastante natural. Não como uma maneira de que você chega no final e diz, não tinha nada no final da aventura e o que importa foi a jornada. Não. As coisas foram acontecendo ao longo da jornada de maneira orgânica e só precisou que os personagens percebessem isso, que eles já tinham conquistado o tesouro que eles queriam, né? Essa parte eu acho maravilhosa, um dos grandes finais de arco de Dragon Ball. Mas fora disso, é um arco legal e nada mais do que legal. Em 12º lugar, acho que vem uma pequena polêmica também, que é o arco do Piccolo Daimao, que foi o arco que pra mim transicionou entre Dragon Ball e Dragon Ball Z, entre aspas, né? Porque tecnicamente ele é do Dragon Ball clássico ainda.
No mangá não existe Dragon Ball Z, né? Tudo Dragon Ball. Mas a mudança de tom de vez aconteceu aqui. Já tinha tido uns flertes com isso lá na saga da Red Ribbon, com o tal Pai Pai. Mas depois voltou a humor, voltou a galhofa. Teve o 22º torneio que tinha galhofa. Na saga de Piccolo Daimao, não. Na saga de Piccolo Daimao, a Terra começou a ser ameaçada pela primeira vez. A primeira de muitas vezes que a Terra seria ameaçada. Na saga de Piccolo Daimao, você partiu pro ponto do não retorno. A partir dali, Dragon Ball ficou cada vez mais sério. E o humor ficou sendo só pitadas. Não eram sagas humorísticas e de outro gênero, né? Humor e luta, humor e ação, humor e aventura. Não. O humor passou a ser bem dosado, bem cada vez menor, cada vez mais raro nas sagas que vieram depois daqui. E a ação passou a predominar, passou a preponderar, né? Então ela tem essa importância histórica inegável, essa saga. Ela tem algumas coisas boas, tipo o Ten Shinhan é aprofundado aqui, né? Ele que tinha sido apresentado no arco anterior a esse. Essa coisa dele virar cada vez mais um herói. A luta final é uma luta bem interessante, que já tem contornos bem parecidos com o que viria a acontecer no Dragon Ball Z, né? Valendo o destino da Terra, com um golpe final épico, essa coisa toda. A morte do Kuririn, que alguns podem colocar até no arco passado, mas eu vou botar nesse. É uma das grandes cenas de Dragon Ball, porque ela é surpreendente, ela é chocante, ela é impactante. O modo como o Goku reage a isso é muito interessante. Eu acho até que nem foi explorado do jeito que devia, do Goku ficar tomado pelo ódio, tomado pela raiva. Então essa saga tem coisas boas, ela é uma saga boa, mas ela não tá mais acima porque eu acho que ela tem um problema muito sério de ritmo, que é uma coisa que o Akira quase não errava, mas aqui eu acho que ele errou. Eu acho essa saga muito apressada, muito apressada. Então todos esses pontos são levantados, mas não são trabalhados o suficiente. Essa ira do Goku, esse ódio cego do Goku, sumiu quase que instantaneamente. Ele conheceu o Yajirobe e já estava lá de boa de novo. Isso com o Kuririn ainda morto e ele sem ter se vingado. O Ten Shinhan realmente foi aprofundado aqui, mas eu acho que rápido demais, porque ele tinha acabado de aprender suas lições lá no final do torneio e tudo mais. Então assim, eu acho que a pressa matou muita coisa que esse arco tentou fazer. E foram algumas decisões de roteiro que eu acho ruins, tipo a água sagrada, né, que tinha uma coisa bem irônica da água sagrada na saga da Red Ribbon. Aqui ela vira uma parada literal, existe realmente uma água sagrada que dá poderes. Aquele negócio do Daimao ter matado o Goku, achado que tinha matado o Goku e ido embora, e logo em seguida o coração do Goku voltou a bater. E aí muitas vezes vai dizer, né? Ah, não, mas agora que teve o arco de Granola, com esse negócio do desejo do Bardo, que agora tá explicado por que o Goku sobreviveu ali. Mas, tipo, tem duas coisas aí. Primeiro, que continua sendo a conveniência de roteiro. O vilão simplesmente ir embora, tipo, ele conferiu que o Goku tava morto, mas só ele ir embora e o coração do Goku voltar a bater e pronto. Continua sendo bastante conveniente, não muda isso. E o segundo ponto, que eu vou aqui parafrasear o narrador, que é: explicação futura não corrige erro passado. O fato é que a gente passou 3 décadas com isso daí sem nenhuma explicação. O Goku sobreviveu porque sim. Então, depois de 30 anos, você dizer que não existe, agora eu vou inventar que existia um desejo que explicava aquilo dali, não muda o fato de que na época que você escreveu, você não tinha nenhum fundamento para colocar isso no roteiro e você só jogou e ficou lá de todo jeito. Então, é uma cena ruim, é uma cena de escrita desajeitada. Então, a saga da Daimao tem essas coisinhas, né? Mas o que me incomoda mais é a questão do ritmo mesmo. Mas é uma boa saga que tem vários pontos legais e alguns momentos bem marcantes, né? O sacrifício do Mestre Kami, aquela coisa toda. O golpe que o Goku deu no Daimao é icônico, enfim. E para finalizar o vídeo de hoje e encerrar essa primeira parte do ranking, a metade de baixo, né? Em 11º lugar vem a saga do 22º torneio de artes marciais, a saga do Ten Shinhan. Acho que isso aqui vai dar polêmica também, porque muita gente acha essa saga melhor do que outras sagas de torneio que tem no clássico, né? E eu vou até admitir que talvez do ponto de vista puramente técnico, essa saga faça um torneio melhor do que o 21º torneio. Mas o meu problema com ela não é nem que ela seja ruim nem nada do tipo. Ela tem até várias coisas muito boas. O Ten Shinhan é muito bem apresentado. Dentro dessa saga ele passa por um arco de personagem completo, onde ele começa mal, mais ou menos, né, cruel e tal, e vai aprendendo o valor das artes marciais, vai aprendendo porque que o mestre dele era ruim e o mestre Kami era bom. Enfim, ele vai se ajeitando ao longo do caminho. Eu gosto disso, eu gosto da luta dele contra o mestre Kami, onde essa lição é ensinada pela primeira vez, porque o mestre Kami desiste da luta e mostra pro Ten Shinhan que não é só querer provar pros outros que é mais forte, que tem coisas mais importantes do que isso. A final é muito boa, da coreografia, é um daqueles exemplos que o Akira Toriyama mostrava que ele era mestre em desenhar lutas, coreografias, cenas dinâmicas, com sua quadrinização, com o seu estilo bem clean de arte, né, bem limpo, maravilhoso. Então tem muita coisa boa aqui. A luta do Goku com o Kuririn, que pra mim é uma
precursora do Luffy vs Usopp em One Piece, porque é um cara que é muito mais forte do que o outro, mas o outro, por ser estrategista e amigo do protagonista, conhece alguns pontos fracos e vai sobrevivendo na luta, mostrando seu valor como guerreiro. Então tem várias coisas bem legais aqui nesse arco. Mas o meu problema com ele é que eu acho que ele fica muito à sombra do 21º torneio. É por isso que eu coloco ele bem abaixo do 21º torneio. Porque a final é boa, mas uma coisa que o 21º torneio faz melhor é a final. Pra mim, Jack Chun e Goku é melhor do que Tenshinhan e Goku. E no resto, eu acho que esse arco ele tenta meio que repetir a fórmula do outro. Entende o que eu tô falando? Eu acho que ele fica meio espremido entre os dois torneios do mangá de Dragon Ball. Porque o 23º torneio, ele é muito grandioso. Ele é diferente. Ele é um torneio, mas é feito de uma maneira diferente. Porque já é um torneio pós-saga de Daimao. Aí que tá. A saga de Daimao deu aquela virada no tom da série que eu mencionei. Então o 23º torneio já é uma saga pós-Daimao, é outra coisa. O 22º torneio não. Ele em várias coisas ele parece com o outro. Então o 21º torneio é como se fosse uma saga de Dragon Ball clássico de torneio. O 23º é como se fosse uma saga de Dragon Ball Z de torneio. E o 22º não tem coisa suficiente para justificar a sua própria existência. Tipo, não tô dizendo que é um arco inútil, tá? Tipo, tem o Tenshinhan, tem todas essas coisas. Calma aí. Eu só tô dizendo assim, ele não tem coisas o suficiente para se destacar por si só. Ele meio que vive, na minha opinião, à sombra do que foi feito no 21º torneio. Ele é cheio de luta humorística, é cheio de piadinha, pra chegar na final e ter uma luta séria, uma luta grandiosa. Eu não sei. Eu gosto do arco, ele é bom, ele não tem grandes defeitos, ele tem boas lutas, ele tem boas coreografias, ele tem tudo, mas eu acho que ele se aproveita muito da estrutura do 21º torneio, inova muito pouco, talvez só o Tenshinhan seja realmente uma inovação interessante com seu arco de personagem, e não é grandioso feito o 23º, então eu acho que ele fica espremido entre essas duas coisas e não sabe muito o seu lugar. Por isso que ele fica razoavelmente baixo aqui no ranking. Mas eu gosto bem desse arco. Como vocês já perceberam, esse vídeo ficou muito longo, então eu não vou conseguir fazer o ranking completo aqui. A primeira metade foi hoje, a segunda metade vem semana que vem, né? O top 10. Por hora é isso aí. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo completo, né? Compartilha aí, inscreve aí você que assistiu o vídeo e não se inscreve. Se inscreva no canal, dá o like e até a próxima.